espiritual é uma outra dimensão. O mundo espiritual é um mundo sobrenatural. Sobre, porque está em cima. Sob é embaixo. Sobrenatural. Então o mundo espiritual é uma outra dimensão, que não é governada pelas leis da dimensão física, da dimensão natural, e sim pelas leis espirituais. Uma dimensão, ela é um território, como eu falei, ele é um âmbito, é um espaço. E no que tange a dimensão espiritual, a dimensão do reino de Deus, é um espaço, é um território aonde haverá manifestação de Deus. E esse mundo espiritual, a dimensão espiritual, a dimensão do reino, ela penetra na dimensão natural. O pastor Tiago, ele no momento ofertório, ele citou aqui Lucas 11 e frisou sobre: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus, ela tem o poder de agir na terra, e Ele faz isso através da igreja, através do ser humano, porque Ele estabeleceu isso. Deus não quebra os princípios estabelecidos por Ele. Agora, o que é uma dimensão na visão bíblica? Como eu falei, a dimensão, ela é um âmbito, um espaço, um território, e pela visão bíblica, são esferas, territórios de revelação das manifestações do reino de Deus. E nós lemos em Efésios 3,18 sobre conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor do Senhor. Tem um livro, o irmão falou em livro é fogo, né? Tem um livro que o autor do livro já dorme no Senhor. Ele foi o pastor fundador da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul, pastor Dae Yong-Soo. O livro Quarta Dimensão, onde ele já inicia contando experiências profundas que ele teve, porque ele começou uma igreja. Era ele, a sogra, a esposa e duas senhorinhas. E ele montou uma tenda do exército. E ali ele vai falar muito sobre oração, sobre fé. Eu lembro que, ouvindo o pastor Jeremias Pereira, da igreja presbiteriana, que é um dos pastores do Brasil que eu gosto muito de ouvir, e tem um bom tempo que eu não ouço, pastor Jeremias Pereira. E meu estilo de pregar não tem nada a ver com o estilo dele, e eu gosto dele. Pastor Jeremias, ele conta que ele foi na Coreia do Sul para aprender sobre crescimento da igreja, e uma caravana de brasileiros lá na Coreia do Sul para aprender com Po Yong-Soo sobre crescimento da igreja. E na questão do crescimento da igreja, ele está lá com a comitiva sentado de um local especial na igreja. Quando Po Yong-Soo chegou, tome de orar. Segundo o pastor Jeremias, ele passou 1h30 orando. Depois levantou da oração, falou 20 minutos, deu tchau para todo mundo e foi embora. O
pastor Jeremias disse que ficou furioso. Gente, eu vim lá do Brasil com uma comitiva para ouvir sobre o crescimento da igreja. Esse homem fala 20 minutos, vai embora e não dá bola para a gente. Mas passou um tempo, o Espírito Santo ministrou no coração do pastor Jeremias. Você não está entendendo, ele está te ensinando que é mais importante passar horas na presença do Pai e minutos na presença dos homens, se você quer ver a igreja crescer. Puf! Você está entendendo isso aqui? O segredo do seu crescimento, do meu crescimento, do nosso crescimento em qualquer área, estar na presença de Deus. Você pode estar no ônibus lotado, mas se estiver ali na presença de Deus, fará diferença. Muito bem. E aí eu li sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. O apóstolo Paulo, aliás, esse texto aqui é um texto que é muito importante você orar na sua vida todos os dias. Quem ora a palavra, ora a resposta. Aleluia. Ora a resposta. Em Apocalipse 4, versículo 1, o apóstolo João, que teve a revelação do Apocalipse, ele vai dizer que ele viu uma porta aberta no céu. E ele foi chamado para subir a um nível mais alto, ele foi arrebatado. Isso é uma mudança de dimensão espiritual. Eliseu, em 2 Reis, capítulo 6, se alguém puder trazer uma água, eu agradeço. Eliseu, em 2 Reis, capítulo 6, ele vai orar pelo servo Geazi. Quando ele está cercado, Geazi acorda pela manhã e se vê ele e Elias cercado pelo exército da Síria. E aí Geazi grita: meu pai, carros e seus cavaleiros. E Eliseu, ele ora. E primeiro ele fala: não se preocupe, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Obrigado. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Veja que Eliseu está na mesma dimensão física de Geazi, mas Eliseu está vendo uma dimensão que Geazi não estava vendo. E Eliseu diz para ele: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, havia um exército cercando o profeta Eliseu e o seu servo para prendê-los. Mas Eliseu está enxergando o exército, mas está enxergando ainda o exército demoníaco que estava com os inimigos que estavam cercando ele, e está enxergando também os anjos do Senhor. Mas são os que estão conosco, comigo e com você, Geazi, do que os que estão com eles. Aleluia. Então os dois estavam no mesmo lugar físico, mas uma percepção de dimensão diferenciada. Na visão bíblica, uma dimensão não é simplesmente um espaço. Não é simplesmente um espaço, mas é um nível de glória, um nível de autoridade,
e um nível de revelação de Deus. Repita comigo: nível de glória. De novo, nível de glória, nível de autoridade e nível de revelação de Deus. Quem quiser, depois vou botar no grupo lá dos líderes esse esboço, você passa para os outros grupos. Quem quiser, pega. Então veja bem, a dimensão, biblicamente falando, não é apenas um espaço físico, porque Eliseu estava no mesmo nível que Geazi, mas no entanto, ele está enxergando muito mais além. A percepção dele está muito mais além. Geazi só estava vendo um exército terreno dos inimigos cercando. Só que Eliseu está enxergando os demônios, está enxergando também os anjos que estão guardando tanto ele como Geazi. Aleluia. Então nós somos chamados a uma dimensão superior, ou melhor, a dimensões superiores. O cristianismo não é um convite para sobreviver. Deus não te chamou para sobreviver. Não. Deus nos chamou para reinar. Deus nos chamou para reinar, para governar. Mesmo estando numa dimensão física, você pode estar em Vila Pauline, mas estando em Vila Pauline, você pode estar num nível de glória, num nível de autoridade, num nível de revelação muito mais além. Aleluia. Ezequiel, no capítulo 47 do seu livro, ele tem uma visão de um rio que sai do trono de Deus, e ele recebe um direcionamento, e aí ele vai entrar naquelas águas que vinham daquele rio que sai do trono de Deus. Momento as águas estão dando no tornozelo, depois as águas estão dando nos joelhos, mais tarde as águas nos lombos, até que cobriu ele, e foi preciso um personagem que ele viu levar ele até o outro lado e trazer de volta. E quando ele volta, ele viu que havia prosperidade ao redor do lugar de origem que ele saiu. Ele saiu de um lugar de uma forma, foi para o outro lado, voltou, e quando ele volta, havia prosperidade ao redor. Mas níveis profundos, Deus quer nos levar a níveis profundos nele. Uma pessoa aceita Jesus hoje, eu falei isso ontem no núcleo familiar. Uma pessoa aceita Jesus hoje, ela já tem autoridade em nome de Jesus para expulsar demônios, para curar os enfermos. Só que a autoridade também tem níveis, mas ela tem autoridade, só que ela não sabe. E aí, como eu digo sempre, tem demônios, irmãos, que a gente bate o pé e ele sai, mas tem demônio é batalha para sair. Jesus, ele passou por isso quando ele se deparou com o endemoniado gadareno. Não pensa que ali ele fez isso e o demônio saiu. Você lê direitinho, parar a perceber, você vai ver que, Jesus para e diz: espera aí, qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. Tem níveis, irmãos. Então, autoridade tem nível. Então, uma pessoa aceita Jesus hoje, ela já tem autoridade, mas ela não sabe.
E aí foi onde eu fiz uma pergunta, uma colocação. Por exemplo, digamos que a minha filha fosse ainda menor de idade, fosse uma criança ainda. Seria tão bom, né? Se fosse criança eu estaria mais novo, glória a Deus, aleluia. E aí, imagine, e aí eu tenho um carro. O carro que eu tenho, digamos que a Carol tivesse aí seus 7 anos, o carro que eu possuo pertence a Carol, sim ou não? Sim. Mas eu iria pegar a chave do carro que eu possuo e daria na mão da Carol para ela ligar o carro e sair com o carro, sim ou não? Porque ela não tem maturidade suficiente para dirigir aquele carro. Irmãos, no reino tem tudo o que nós precisamos, mas nós precisamos de maturidade. O apóstolo Paulo está dizendo, para que vocês conheçam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mas nós somos chamados a dimensões superiores. Muitas vezes nós estamos vivendo, muitos de nós estamos vivendo na superfície, igual uma vez eu preguei aqui, que tem gente que gosta de praia. Eu não sou fã de praia, não. Eu gosto mais até das praias mais calmas, lá da região dos lagos, algumas, né? Mas praia muito salgada, eu não sou fã de praia. Fica todo pegajoso. Eu gosto mais de uma piscina. E tem gente que gosta de praia e que vai pra praia. Tem gente que briga para ir pra praia. Vai pra praia, deita na areia e às vezes não bota nem um pé na água. Pede alguém para ir lá pegar um baldinho de água, para pegar um bronze. Aqui não tem ninguém aqui não. Todo mundo aqui gosta de mergulhar. Todo mundo aqui nada na praia, né? E tem aquele que vai na praia e para dizer que molhou, vai lá e molha o pé. E muitos de nós molhamos o pé. Falei uma língua estranha, um balá-balá. Deus só tem um balá-balá para mim. Jejuei, orei, fui para o monte, fiz tudo. Recebi um balá-balá. Comecei a falar balá-balá. Tá bom, já não busco mais, porque eu estou falando balá-balá, já não preciso buscar mais. Irmãos, Deus tem muito mais além de língua estranha para mim e para você. O que está faltando muitas das vezes é maturidade. Maturidade. Nós crescemos. Então, eu espero que você se decida, já tenha decidido a mergulhar profundamente aí em níveis profundos, a entrar em dimensões que você, Senhor, eu quero algo novo, eu quero mais de Ti, eu quero muito mais. E aí você vai sair de uma religiosidade, irmão. Precisamos sair de uma religiosidade. Eu não estou falando de fazer besteira, não. Mas precisamos sair de uma religiosidade. Apesar que vai haver momentos que Deus vai pedir alguma coisa para mim, para você, que às vezes você não vai poder falar com ninguém. Porque se falar com alguém, alguém vai falar para você que você está doido. Alô? Tem alguém aqui nessa noite? Verdade, irmão. Você está doido. Romanos 14, 17 diz o seguinte: o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Repita comigo: o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo.
justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Anota esse versículo aí de Romanos 14:17, viu, irmão? Esse nível de justiça, porque o reino de Deus ele é multidimensional, esse nível de justiça vai nos identificar numa dimensão tão profunda em Deus, que vai nos conceder autoridade contra as trevas, contra as injustiças. O Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele foi, aleluia, ele creu, ele acreditou, e porque ele acreditou, porque ele creu, e crer é verbo, fé é substantivo, crer é verbo, crer é colocar a fé em ação. Repita comigo: fé é substantivo, crer é verbo, ou seja, crer é colocar a fé em ação. E porque Abraão creu, isso lhe foi imputado, foi colocado nele como justiça, aleluia, como justiça. Entenda isso. Abraão justificado porque creu. E ele creu em quê? Ele creu que Deus iria fazer dele pai de uma grande nação. Ele já era avançado em idade, sua esposa Sara já perdeu o costume das mulheres e ela era estéril, mas porque ele creu, todo dia ele chegava junto de Sara, ele procurava se relacionar com Sara, porque ele acreditou, porque ele creu, e isso foi-lhe imputado por justiça, aleluia, e ele obteve a vitória, porque creu no Deus que chama a existência as coisas que não existem, como se já fossem. E se você estudar a história de Abraão, Abraão entrava em guerras e ele vencia as guerras. Porque nessa dimensão de justiça, Deus nos dá autoridade contra as trevas. Na dimensão da paz, que é a autoridade, aleluia, Deus vai fazer com que nós venhamos descansar em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Eu falei aqui na segunda da vitória, foi na segunda da vitória, que eu falei que quando meu filho estava no tráfico de drogas aqui em Vila Paulina, eu morava nós morávamos lá na rua Joana Calil, próximo do PAN. Eu orava, eu não dormia, ficava a noite toda orando, e a pastora ia dormir, e eu não conseguia dormir. Mas aí Deus me deu um texto, Provérbios 11:21, e eu comecei através desse texto, e peguei outros, e comecei, por isso eu trabalho muito orar a palavra. Provérbios 11:21, o ímpio não ficará sem castigo, mas a semente do justo escapará, será livre. E eu comecei a declarar: Senhor, meu filho, ele é semente de um homem e de uma mulher justificado em Cristo Jesus, e ele será livre. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Aí Deus me deu um versículo, eu recebi esse versículo de Deus, que é Efésios 3:20, e aí pronto, fechou. O meu Deus fará na minha vida, na minha família, infinitamente mais, além do que eu peço, além do que eu penso, pelo poder dele, que é o Espírito Santo que opera em mim. Passei a dormir, ao ponto que quando ele ligou para casa, estava no canto da fé, mais conhecido como cantão. Ele ligou, eu não ouvi, foi a Carol que ouviu,
nos acordou e eu vim para cá 2 horas da madrugada para tirar ele daqui. Vários homens, pneu, aquele dia ele ia morrer. Mas eu estava dormindo, estava descansando. Qual é a tempestade que você está enfrentando? Qual é a luta que está tirando a tua paz, não deixando você dormir? Mas quando nós entramos na dimensão de autoridade, recebemos paz. Eu não estou dizendo que você vai deixar de ter lutas, mas você vai ter paz, porque a maior batalha é você descansar no meio da guerra, é você dormir no meio da guerra. E eu estava assim, irmão, eu ficava igual um zumbi lá em casa, pelas madrugadas orando. E tem hora que, como eu falei aqui, tem hora que a coisa mais espiritual a fazer não é orar, não é jejuar, às vezes é comer, e às vezes é dormir. Onde eu falei que se você está numa batalha tremenda e você está em uma tristeza tão profunda, uma agonia tão profunda, uma angústia tão profunda, não jejue, nem se o pastor Júlio lançar um desafio de jejum. Ore, mas não jejue. Aí que você tem que comer. Tem alguém entendendo aqui? E nem cante aquela música que eu amo muito. Já falei que eu vou acabar tomando pancada, mas eu amo essa música. Aquieta minha alma, a meu coração ouvir tua voz. Se você está numa tristeza profunda, não canta essa música. Você vai ficar mais triste ainda. Canta uma do Fernandinho, que te bota para frente. Sei lá, um corinho de fogo bíblico. Corinho, porque tem corinho de fogo que não é bíblico. Não é fogo coisa nenhuma, é fogo estranho. Mas tem uns hinos rápidos aí que são bíblicos. É isso que você tem que cantar. Agora está acelerado demais. Aquieta a minha alma, desacelera. Você está entendendo? Eu estou dando aqui, irmão, estratégia para você. Está entendendo ou não? Pastor, você tem alguma coisa com essa música? Não, nada, eu amo essa música, irmão. Não estou dizendo para você cantar ela, não. Eu estou falando para você saber o momento. Se você está numa tristeza tão profunda, não cante essa música ou algo parecido com isso, que você vai ficar lá para baixo. Eu fui da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus começa o culto com harpa, né? As assembleias antigas. E começava logo com: nós abrimos esse culto. Irmão, acho que eu cantava tudo, eu já entrava assim: nós abrimos, vamos na igreja, esse culto, em teu nome, vamos embora, porque senão... Mas quando você está na autoridade, nessa dimensão de autoridade, assim como Jesus, no meio da tempestade, os discípulos estão de um lado para o outro, atormentados, tentando tirar água, e Jesus está roncando lá na popa do barco, ele está dormindo. Os discípulos chegam: Senhor, tu não se importa conosco não, que nós vamos morrer. Jesus, essa é por minha parte, livro de Júlio. Por que vocês duvidam? Vento e mar, aquiete-se, cale-se. Aleluia. Mas ele estava dormindo. Porque quando você está na dimensão da autoridade,
Você não é governado pelo caos. O caos não vai te governar. A tempestade não vai te governar. Eu não estou dizendo que você não vai chorar. Eu não estou dizendo que você não vai sentir. Eu estou dizendo que você não será governado pelo caos, pela tempestade, pela dificuldade. A pastora Andréa, vocês sabem, vocês são testemunha, quando ela contraiu câncer, foi descoberto o câncer de mama, meu sogro também com câncer, e ela cuidando do meu sogro, a gente cuidando do meu sogro, ele com câncer, e aí, toda semana levar a pastora lá no Mário Creif, na Penha, né? Toda semana, e quimioterapia, e tome declaração de fé, e tome, naquela época era, acho que iPod, era um negocinho que botava música, e música que eu botei, e ela ficava lá recebendo a quimio, ouvindo a música, até da Ana Paula Valadão, tinha uma música especial que eu esqueci, e ela saía de lá muito bem, aleluia, até que chegou, e tome de tomar remédio, depois acabou químio, radioterapia, fez a mastectomia, e tendo que ir lá anos e anos, né? Para a gente ter que ir lá pegar remédio, ela tomando um remédio quimioterápico anos, até a hora que chegou o dia que ela bateu o sino naquele hospital, todo mundo saiu para fora, porque o bater o sino significa, você não precisa mais voltar aqui, aleluia. E ela fez duas sessões lá de exercício de fisioterapia, e tomou a decisão, não vou mais não. E tinha que fazer, irmão. Ó, pastor André Lavar, a gente tem que falar, filha, cuidado. A maioria das pessoas que fazem mastectomia, das mulheres, e que elas ficam carregando peso e tudo mais, irmão, olha para a sua pastora, ela varre, ela faz as coisas, às vezes ela pega um peso, faz coisas que não é para fazer, aleluia, e faz. Quando nós estamos na dimensão da autoridade, o caos não vai governar a tua vida. Está entendendo isso ou não? Aleluia. Qual é a tempestade? Começa a declarar: o reino de Deus é paz. O governo de Deus é paz. Jesus disse: deixo-vos a paz. Eu não dou a você outra paz ou uma paz qualquer. A minha paz vos dou. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a paz que me fez dormir na embarcação, no meio da tempestade, é essa paz que eu vou te dar. É essa paz que eu libero sobre a tua vida. É essa paz. Você vai dormir no meio do caos. Você vai estar sem dinheiro, mas você vai dormir. Você vai estar comendo farinha com açúcar, mas vai dormir. É essa paz. Aleluia. E alegria. Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Repita comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. De novo, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu ficava perguntando: Senhor, a alegria do Senhor é a minha força, como é que é? Aí a gente fala. Você sabe por que esse texto diz isso? Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força ou é a vossa força? A Bíblia diz que há alegria diante dos anjos. Se há alegria diante dos anjos, quem está alegre? Deus. Meu irmão, minha irmã, você quer ser fortalecido, ser fortalecida? Alegra a Deus. E o que alegra a Deus? A Bíblia diz, irmão, estou te dando uma revelação, tá? Salmo 37 vai dizer o seguinte: agrada-te, deleita-te no Senhor, e Ele fará os desejos do teu coração. A alegria do Senhor
é a nossa força. Quando nós alegramos a Deus, somos fortalecidos. Irmão, imagina que força é essa? Então o reino de Deus não é comida, não é justiça, não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria em quem? No Espírito Santo. Não é uma alegria humana, não é uma piada que alguém contou para você rir. Não. Aliás, temos que ter cuidado das piadas que andamos rindo, das coisas. Eu tenho que falar, estamos falando de avivamento, sabe? Você vê um ator na televisão se passando por mulher, desmunhecando, e você rindo como eu lá atrás já ri. E Deus está triste com isso. Você não tem que rir, não tem que rir, porque isso aí você está rindo de alguém que foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus, e a gente fica rindo dessas coisas, e aí depois está pedindo: Espírito Santo me renova, Espírito Santo me aviva. E aí, como você está rindo de coisas que eu estou triste? Aquilo entristece meu coração. Tem alguém entendendo isso aqui? Então a alegria do Senhor é nossa força. O avivamento, já vou fechar, o avivamento é o portal para o sobrenatural. Repita comigo: o avivamento é o portal para o sobrenatural. É o avivamento que vai abrir portas para a manifestação sobrenatural de Deus. Eu não vou ler, mas vocês conhecem Atos 2, línguas repartidas como de fogo, mas o resultado não foi apenas aquele fogo ali. Mas se você continuar lendo, você vai ver as experiências, transformação de cidades, curas, milagres, crescimento, multiplicação de almas, pessoas sendo assistidas. Avivamento não é apenas um culto fervoroso, que é até bom, mas avivamento é a atmosfera, a dimensão do céu invadindo o nosso ambiente, invadindo a terra. E nós precisamos fazer como Abacuque, clamar: aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, notifica. Então, 3 dimensões ativadas pelo avivamento. Primeira dimensão, repita comigo: dimensão de glória. De novo, dimensão da glória. Você que quiser anotar, anota Isaías 6. Quando Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e ele viu o Senhor porque o seu primo Rei Uzias havia morrido. Tem gente que é profeta de palácio, profeta só dos momentos bons, só tá na bênção é profeta. Mas nós temos que ser profeta em qualquer circunstância, irmão. E o Isaías só via problema na vida dos outros. Ai dos bêbados, ai das prostitutas, ai não sei de quem. Mas quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu a presença do Senhor, ele disse: ai de mim. Irmãos, quando nós nos deparamos com a dimensão de glória, nós vamos: Senhor. Hoje eu vi uma postagem de um vídeo lá em Dallas, em praça pública, almas se rendendo ao Senhor. O avivamento está varrendo, irmão. Orem tal é Siri Mandoreva. O avivamento abre o portal do sobrenatural. E há 3 dimensões. A primeira é a dimensão de glória. Quando na dimensão de glória o homem desaparece, o homem diz: Senhor, ai de mim. E Deus: quem há de ir por mim? Ou quem há de ir por nós?
a quem enviarei? Só que o próprio Deus havia ordenado um serafim que pega uma brasa viva e toca na boca do profeta, na dimensão de glória, para que coisas sejam mudadas em nossa vida. O primeiro lugar que Deus vai tocar é a nossa boca. Quantos querem mudança de ambiente? Deus precisa tocar a nossa boca. Parar de falar negativamente, parar de falar palavras chulas, parar de reclamar. Ai de mim, parar de fofocar. Aí Deus toca na boca. Pode ver, na boca. Aí quando Deus pergunta, porque o próprio céu tocou na boca do profeta, que ele se sentia indigno, ele disse: eis-me aqui, pode me enviar. Eu estou disposto a sair do palácio, eu estou disposto a ir onde o Senhor me enviar. Aleluia, aleluia. Segunda dimensão, eu já até adiantei ela, que é a dimensão da autoridade. Deus já te deu autoridade. Repita comigo: Deus já me deu autoridade. E essa autoridade é para pisar serpentes e escorpiões, irmãos. Os demônios nos cercam ao derredor, porque ao redor dos filhos de Deus está acampado o anjo do Senhor, mas ao derredor estão os demônios. A Bíblia diz que ao derredor está o leão, está Satanás rugindo, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Ele está ao derredor, na periferia, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor, e dentro de nós está o Espírito do Senhor. E aí, amados, Ele nos deu autoridade. Jesus operou milagres porque o Espírito Santo está sobre Ele. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito Santo que está sobre a tua vida, igreja, sobre a nossa vida. Quem carrega autoridade não precisa de títulos. Quem carrega autoridade precisa apenas liberar uma palavra. Por isso que Deus começa na boca. Não é no grito, eu grito, mas não é no grito. Demônio não sai no grito. Minha forma é de gritar, mas demônio não sai no grito. Demônio sai debaixo de autoridade, meu irmão. De autoridade. Você não vê nenhum policial, né, numa estrada federal, uma rodovia federal. Você está lá com o seu carro, você está vindo com uma carreta. Maurão, pastor Maurão, indo com uma carreta na rodovia federal, e de repente vai lá um policial, ele estende a mão e manda parar. O que ele tem que fazer? Ele tem que parar. Porque aquele policial é mais forte que a carreta? Não, porque aquele policial é uma autoridade. Ele está investido de autoridade. Se o pastor Maurão não parar, vai estar encrencado. O demônio ou os demônios podem vir com carretas contra você, meu irmão. Você pode estar sendo de uma forma ou outra assim, tomando trombada, mas como foi cantado aqui pelo Ministério de Louvor, não seremos abalados, porque confia no Senhor. Aleluia. Levanta a tua mão e começa a usar autoridade. Coloca a tua mão na tua despensa, usa autoridade em nome de Jesus. Acredita na autoridade que o Senhor delegou a você. Não é Xandaraio, não é Cambaroessa. Aleluia, aleluia.
Você pode estar no mesmo plano físico que uma pessoa, e aquela pessoa, mas você tem autoridade, acredite, mas ele é crente também, mas ele não está acreditando. Você talvez está num nível de maturidade como Elias, ou Eliseu, ou até mesmo como Elias, como foi o caso de Elias, em nome de Jesus. Precisamos entender isso. Você pode estar debaixo de uma batalha na sua família, na sua casa, no seu trabalho, mas você é autoridade. Não fica se juntando para falar coisas erradas. Em nome de Jesus, muda o seu linguajar. Espírito Santo, eu não consigo. Trabalha na minha boca, toca minha boca com fogo do teu altar, que eu quero liberar palavra de autoridade. Aleluia, aleluia. A dimensão da multiplicação, repita comigo: dimensão da multiplicação. E aqui eu fecho, e você recebe esse esboço se quiser lá nos grupos. Irmãos, quando o avivamento vem, o reino de Deus entrando em movimento, o avivamento vem, o sobrenatural acontece. A igreja primitiva, o sobrenatural aconteceu, e a Bíblia vai dizer o seguinte: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. A multiplicação dos pães. Os discípulos não sabiam o que fazer, mas Jesus sabia, porque Jesus está num outro nível, apesar de estar no mesmo plano físico. Precisamos entender isso. Muitas vezes você está no mesmo plano físico, a pessoa do teu lado não está vendo nada, não está sentindo nada, não está ouvindo nada, e aí você está preocupado porque ele não está vendo, não está sentindo, não está ouvindo. Meu irmão, em nome de Jesus, aleluia, ore por ele, faça como o profeta Eliseu: Senhor, abre os olhos deste moço, abre os olhos desta moça, abre os olhos do meu marido, abre os olhos da minha esposa, abre os olhos do meu filho, da minha filha, que ele venha enxergar demônio, venha enxergar anjo. Que é isso? É verdade, para que ele saiba que mais são os que estão conosco, Senhor. Aleluia. E Deus vai ouvir. Repita comigo: o avivamento. Se coloque em pé. O avivamento não apenas soma, mas multiplica. Dimensão de glória, dimensão da autoridade, dimensão da multiplicação. Mas para tudo isso é preciso colocar a fé em prática. Colocar a fé em prática. De nada vai adiantar, irmãos, de falar aqui e você não começar a usar os teus lábios. Eu lembro quando na segunda da vitória, eu estava com o celular. E aquele celular, misericórdia, irmão, toda hora travando. E eu tinha falado para a igreja: traz foto, traz chave, segunda vitória. O Espírito Santo estava ali na guitarra e ministrou: você não bota o celular ali na mesa? Eu falei: é mesmo, botei o celular na mesa. Senhor, vai me dar um novo celular, em nome de Jesus. Sabe, irmão, se a gente não usar a fé para R$1, como é que você amanhã precisa resolver uma situação de R$10 mil? Você não vai conseguir. Se você não usar a fé para uma dor de cabeça, aí amanhã você pode estar enfrentando uma doença, você não vai conseguir. Eu falei ontem lá no núcleo, já falei várias vezes na igreja, tem hora que tem pessoas que tem que ter fé para tomar injeção, porque tem gente que tem medo de injeção.
Falou em injeção, a pessoa está lá não sei aonde. Aqui não, todo mundo é corajoso para injeção aqui. Mas tem hora, irmão, tem momentos que tem que ter fé para. Irmãos, eu tive que ter fé para ficar 2 meses e 20 e poucos dias parado do quarto da minha filha para a sala. Tive que ter fé, irmão, porque eu estou toda hora pegando o carro, saindo, vai ali, resolve aqui, vai não sei o que, tal, núcleo familiar. Imagine, tem hora que tem que ter fé até para ficar parado. A gente tem que usar a fé, porque nada vai acontecer se você não usar a fé. Principalmente a fé, o primeiro lugar que ela é ativada é a boca. Aquilo que eu falo. Eu oro, peço a Deus, Senhor, tu vai fazer, aí depois não aconteceu. Meu Deus, muda, essa mulher não muda. Quebrei tudo, irmão. Tem que começar tudo de novo. Senhor, eu estou precisando. Aí eu botei o celular. E aí eu ganhei um celular novo. Novinho. Aí passou um tempo, o pastor dá um mole lá e o celular some na pizzaria. Mas comprei um outro, mais novo ainda, melhor ainda. Então veja bem, eu não sei que área que você está precisando usar autoridade, mas você saia daqui entendendo que você pode estar numa dimensão física, mas Deus te chamou para nessa dimensão física você entrar numa dimensão mais profunda. Começa com a sua boca e você vai passar aqui declarando, crendo. O que você quer de vitória? Pode passar, meu irmão, você que acredita. Senhor, toda vez que eu passo por esse corredor, eu passo e eu vejo como se fosse a visão do profeta Ezequiel no capítulo 37. E também o Salmo, Pai, quando diz: assim como a corça anseia pela corrente das águas, minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade, as moradas do Altíssimo. O Senhor está no meio dela, essa cidade não será abalada. Senhor, em nome de Jesus, há um rio, esse rio está em nós. Eu te entrego cada vida que passa pelo corredor. O Senhor conhece as necessidades. Eu entrego, Senhor, em nome de Jesus. Nessa luta que o meu irmão está atravessando, nessa luta que a minha irmã está atravessando, nessa luta que eu estou atravessando, nessa luta, cada um tem a sua luta e o seu nível de luta, mas tem também o seu nível de autoridade. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, ajuda o teu filho, a tua filha a mergulhar e compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do seu amor. Ele está passando, ela está passando por essa situação, mas há algo novo vindo. E o Senhor toca nos lábios do teu filho e da tua filha para profetizar, para declarar a vitória, para declarar a bênção, em nome de Jesus, seja abençoado no nome de Jesus, seja abençoado o governo de Deus sobre a tua vida, o governo de Deus sobre a tua casa, o governo de Deus sobre a tua mente, o governo do Senhor, que não é comida, não é bebida, mas é justiça. Ele vai te justificar, te dá autoridade diante das trevas, das injustiças,
Em nome de Jesus, em o nome de Jesus, o reino de Deus é paz. Seja envolvido pela paz que excede toda maneira de pensar, todo o seu entendimento. A paz que excede todo entendimento tome conta da sua mente, do seu coração. A paz que estava em Cristo, no meio da tempestade, te faça dormir, no meio dessa dificuldade do seu lar, de questões relacionadas à saúde, relacionadas à finança, relacionadas a casamento, relacionadas a relacionamento com filhos, relacionamento com esposa, com esposo, com namorado, em nome de Jesus, relacionamento consigo mesmo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Portas hão de se abrir. O reino de Deus é justiça, é paz, a alegria no Espírito Santo. Que a alegria do Espírito te envolva, que a alegria do Espírito Santo te envolva, que a alegria do Espírito Santo inunde o seu coração, que você venha transbordar e no meio da guerra venha rir no Espírito, venha dar risada no Espírito, em nome de Jesus. Porque essa luta não vai te parar, essa dificuldade não vai te parar, essa situação não vai te parar, em nome de Jesus. Senhor, fortalece agora a Laísa, fortalece agora a Aristiano, fortalece o Arthurzinho, ó Pai, em nome de Jesus. Que ele, Senhor, saia daquela sonda e fique bem, que ele possa amamentar suficientemente para ser liberado daquele hospital, em nome de Jesus. Não existe distância no mundo espiritual, não há distância no mundo espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, vai lá na casa do Tiago, vai lá no salão dele agora, em nome de Jesus, vai na mente dele, vai no quarto, vai na sala, vai na cozinha, no banheiro. Espírito de Deus, eu repreendo os vermes demoníacos espirituais, eu repreendo agora em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Eu chamo o governo de Deus, o governo do Senhor, um governo de paz, de alegria, de justiça. Vai na casa do meu irmão, Senhor, da minha irmã, aquele vizinho, aquela vizinha, liberta, transforma, salva, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, eu te entrego a coluna do evangelista Walker. Toma a coluna dele, em nome de Jesus. Toma o seu nervo ciático, as vértebras venham se alinhar, em nome de Jesus. Caroços, nódulos desapareçam, em nome de Jesus. Infecções, inflamações saiam dos corpos, em nome de Jesus. Articulações sejam lubrificadas pelo Espírito Santo. Todo atrito que tem causado dor nas articulações, eu repreendo em nome de Jesus. Causas na justiça sejam liberadas em nome de Jesus. Portas de emprego, portas de trabalho sejam abertas em nome de Jesus. Negócios sejam fechados. Senhor, abençoa a venda do teu filho, da tua filha, os produtos que vendem, os artesanatos que fazem, em nome de Jesus. Abençoa a profissão do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Pai, eu entrego nas tuas mãos. Toma o estúdio do Valdo, são as suas aulas, as aulas do Zecão, em nome de Deus. Seus alunos, multiplica, Senhor, porque avivamento também é multiplicação. Haja multiplicação. Avivamento não apenas soma, avivamento multiplica, em nome de Jesus. Ó Pai, eu declaro multiplicação. Famílias serão assistidas, e no domingo, Senhor, nesse domingo de ceia, em nome de Jesus, a tua igreja será tocada, sacudida pelo teu Espírito Santo, e trará, ó Pai amado,
trabalho, cestas básicas trarão, Senhor, os alimentos que vão assistir as famílias, no nome de Jesus. Pai, eu chamo agora, Ele em nome de Jesus, ó Senhor, eu chamo areia, eu chamo cimento, Ele manai, eu chamo telhado, eu chamo, Deus, em nome de Jesus, Icamai, os pisos, os recursos financeiros, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, te entrego as fotos, te entrego as chaves, nas tuas mãos eu coloco diante de ti, em nome de Jesus. Senhor, cada vida nas tuas mãos, liberta, Senhor, liberta da opressão maligna, em nome de Jesus. Mais são que estão conosco do que os que estão com eles, vidas que estão sendo atormentadas pela insônia, por ataques malignos, eu repreendo na autoridade do seu nome. Haja paz para dormir, haja tranquilidade, haja serenidade, em nome de Jesus. Toda desavença, todo espírito de discórdia, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Lemacomanai, o fogo do Senhor alastrando, toca os nossos lábios, Senhor, os lábios de vitória, lábios proféticos, lábios elemanai, que liberam o que o Senhor quer que libere, em nome do Senhor Jesus. Leriominau esicambaha, reminau souremacambaroe, ripa, pessoas que sofreram de decepção no relacionamento, Deus, o Senhor vai honrar. O Senhor deu foi livramento, e o Senhor vai honrar. Rabacanchorevanai, Riplacamaroe, Cambaroe, Chicamaroe, em nome de Jesus. Jesus batiza com o Espírito Santo, renova crentes nessa igreja. Tira a letargia, tira, Senhor, o sono da indolência, em nome de Jesus. Uma igreja avivada, pregadores avivados, levitas avivados, músicos avivados, cantores avivados, diáconos, diaconisas avivadas, obreiros avivados, líderes avivados, pastores e pastora avivada, missionárias avivadas. Vai sacudindo, meu Deus, em nome de Jesus. Vai de encontro, abençoa quem está no trabalho, abençoa quem está vindo do trabalho, em nome de Jesus. Quem está na escola, na faculdade, abençoa, dá vitória Tainá, lá naquela faculdade, meu Deus. Da Vitória Tainá, naquele local que ela está morando, meu Deus, em nome de Jesus. Aromanai. Agora, Pai, aquele que está disperso, sacode, acorda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu chamo, Pai, Ruminamas, anjos ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, ao nordeste, a sudoeste, a noroeste dessa igreja. Tragam as almas e as vidas que pertencem a esse lugar, em nome de Jesus. Senhor, toma aquela dispensa, aquele guarda-roupa. Estamos no mês de outubro, Pai, da vitória, em nome de Jesus. Pessoas que estão aguardando respostas, Senhor amado, de um excelente emprego. Deus, abre as portas, meu Deus, aonde tiver, Senhor, o currículo do meu irmão, o currículo da minha irmã, vai lá, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor meu Deus, na minha vida, na minha casa, na área profissional, na área espiritual, na área financeira, material, relacional, eu chamo o seu governo, dimensão de glória, dimensão de autoridade, dimensão de multiplicação. Haja paz, haja justiça,
e haja alegria no Espírito Santo. Assim será. Quem concorda, aplaude e glorifica. Aleluia. Aleluia. 2025, o reino em movimento. Ministério da Fé, somos uma igreja reino, relevante, envolvente, influente, naturalmente sobrenatural e operante na comunidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Irmão, Diácono Adeilton trouxe 2 sacos de cebola. Se você está querendo cebola, pode ir lá na frente pegar e levar a cebola para sua casa. Está precisando de cebola?